Olá, muito bom dia, meus amados, queridos irmãos e amigos, graça e paz. Estamos juntos, nossa porção diária da palavra, e hoje então quero compartilhar com você, à luz da palavra de Deus, a nossa devocional no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do verso de número 46 até o verso 49, que diz: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Amém. Essa é uma história conhecida a respeito do cego Bartimeu, aquele homem que ficava à beira do caminho, esperando que alguém lhe desse alguma moeda, alguma esmola, alguma coisa que pudesse então estar o ajudando diante das suas necessidades. Importante, que ali ele estava constantemente. E a palavra de Deus que lemos diz que Jesus estava passando, juntamente com ele, uma numerosa multidão, acompanhado dos seus discípulos. E em meio a tudo isso, aquele homem ouviu falar de Jesus. Aquele homem já havia escutado, por certo, que Jesus curava as muitas enfermidades, que Jesus acolhia as pessoas, que Jesus estava sempre pronto para auxiliar pessoas nas suas mais diversas situações. E então, alguém lhe disse que junto com aquela multidão estava também o Senhor Jesus. Ele aproveita a oportunidade, ele começa a gritar, ele começa a clamar, ele começa a suplicar, e então, cada vez mais alto ele faz. E a palavra de Deus então diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava ainda mais. E é importante, interessante para nós, que aquela multidão, com certeza, eles também produziam um barulho, ruído muito grande, e até mesmo que se não quisesse, por uma questão consciente, de abafar a voz daquele homem gritando, mas só o deslocamento, a caminhada, a conversa já talvez seria suficiente para abafar alguém gritando, pedindo ajuda. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos começaram a repreender aquele homem. Não apenas impedir que ele se aproximasse de Jesus, mas eles começam repreendendo para que ele parasse de gritar, para que ele parasse de pedir ajuda, para que ele ficasse na sua realidade, na sua humilhação, na sua condição de marginalizado, com a sua doença, e então sem possibilidade de ver. Aquelas pessoas queriam abafar a sua voz, impedir que o milagre chegasse para ele, e então aquele homem grita mais alto ainda. E de repente Jesus manda chamar. Jesus manda chamar aquele homem cego, e a palavra de Deus então descreve: Coragem, levante-se. Ele quer ver você. Jesus quer falar com você. É importante para nós, diante desse texto, da experiência vivida por Bartimeu e os discípulos e o Senhor Jesus, podemos perceber que, muitas vezes, pessoas querem também abafar a nossa voz. Estamos querendo nos aproximar do Senhor, estamos querendo pedir ajuda ao Senhor, mas existe alguém que quer nos impedir de nos aproximar do Mestre, de nos aproximar de Jesus. Existem pessoas que são enviadas de Satanás para tentar, de alguma forma, nos impedir de aproximar do nosso Senhor Jesus. Outra realidade que podemos perceber é que não apenas existe uma ação intencional de nos atrapalhar na nossa caminhada, de nos aproximar de Jesus, existem pessoas que elas querem impedir que o milagre chegue até nós, que o milagre de Jesus
nos alcance. Era isso que aquelas pessoas estavam fazendo, impedindo que uma alma fosse transformada, que uma pessoa experimentasse a transformação da sua vida. E da mesma forma, nos nossos dias, existem pessoas que agem da mesma forma, querem impedir que a bênção de Deus, o Senhor Jesus Cristo, entre em uma vida, em uma casa, em uma família, transforme toda uma descendência, e por muitas razões. Mas muitas vezes existem aquelas pessoas que querem servir como obstáculo, como uma grande barreira, uma grande muralha, para que o milagre do Senhor não alcance famílias e alcance pessoas, que assim então venham ter, pelo encontro com Jesus, as suas vidas transformadas. Ali ao redor de Bartimeu tinha uma numerosa multidão que queria fazer isso. Ao longo dos séculos também, no nosso tempo também. Mas a palavra de Deus diz que nada foi suficiente para calar aquele homem, para impedir aquele homem de chegar a Jesus. Eu quero também, nesta manhã, dizer a você, não aceite que nada nem ninguém impeça você de se aproximar do Senhor Jesus Cristo, de falar com Ele, de pedir ajuda a Ele, pedir socorro a Ele, clamar ao Senhor Jesus para mudar a sua vida, a sua história, a sua casa, a sua família, seus filhos, seu casamento. Não, de forma alguma, não deixe que nenhuma pessoa impeça de você alcançar o milagre da parte do Senhor. Aquele homem, então, fez a sua parte. Ele gritou ainda mais. Talvez ele tenha colocado toda a sua força. Talvez ele tenha gritado como nunca antes havia feito. E o Senhor Jesus mandou chamá-lo. Ele foi recompensado. Ele foi recompensado pela sua persistência, perseverança, ousadia, intrepidez. Ele não sentiu-se intimidado por aquelas pessoas, porque ele sabia muito bem que precisava de Jesus. Ele precisava do socorro de Jesus. Ele precisava da cura que só Jesus podia dar. E então, Jesus mandou chamá-lo. E o diálogo segue. Jesus pergunta àquele homem, o que queres que eu te faça? E ele então disse, mestre, que eu veja. Jesus então curou aquele homem imediatamente. E aquele homem então, com certeza, a sua jornada, a alegria inundando seu coração. Pessoas foram impactadas. Pode imaginar o espanto da sua família quando aquele homem chegou à sua casa e as pessoas sem acreditar. E aquele homem cego agora estava vendo. Aquele homem que vivia marginalizado, agora uma oportunidade de transformação. A grande verdade é que todo ser humano está cego espiritualmente. E o Deus deste século, cega o entendimento dos incrédulos para que não creia em Jesus Cristo, não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Então, é importante nós estarmos fazendo com que mais pessoas tenham oportunidade de serem transformadas por Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, Deus poderoso, obrigado pela Tua palavra de hoje para nós. Obrigado, Deus, que nós podemos chegar até o Senhor sem impedimento, sem barreira. Deus, muito obrigado porque podemos chegar ao Teu trono da graça, podemos receber o milagre, podemos experimentar o milagre. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Abençoa, Deus, o Teu povo nesta manhã, a Tua igreja, Deus, seja com cada um dos Teus servos, Deus, cada pessoa que tiver a oportunidade de ouvir, Deus, esta devocional. Deus, que o Senhor faça romper todos os obstáculos, embaraços, empecilhos, impedimentos para poder se aproximar do Senhor. Assim, ó Deus, nós, nesta manhã, agradecemos e eu oro em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir, um dia de paz a você e a sua família.